Oi, tudo bem? Nós somos Mariana e Júlia e nesse vídeo aula nós vamos falar sobre o assunto de processos de transferência de calor. Vem com a gente! Existem três processos, de condução, de convecção e radiação. E esses três processos estão presentes de várias formas no nosso cotidiano, desde cozinhar até o funcionamento de aparelhos eletrônicos. Processos de transferência de calor. Conceitos. Condução de calor. É a transferência de calor através de um corpo sólido, sem que haja movimentação do material. O calor passa de uma parte mais quente para uma parte mais fria do objeto. Como exemplo, uma colher de metal colocada numa panela quente. Com o tempo, a extremidade da colher, que está fora da panela, também esquenta. Isso é condução. Convecção de calor. É a transferência de calor em líquidos e gases por meio do movimento das partículas. As partes aquecidas sobem e as mais frias descem, formando correntes de convecção. Como exemplo, o aquecimento da água em uma panela. A água quente sobe e a fria desce, formando um movimento contínuo até que a temperatura se iguale. Irradiação de calor. É a transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas, principalmente infravermelho, sem necessidade de contato ou de um meio material. Como exemplo, o calor do sol que sentimos na pele, mesmo estando a milhões de quilômetros da Terra. Lei de Fourier, onde Q é a quantidade de calor transferida, medida em joules, K, condutividade térmica do material, medida em watts por metros menos Kelvin, A, área da seção, em metros quadrados, T, variação da temperatura em kelvins ou graus Celsius, e L, espessura medida em metros. Bom, vamos fazer esse exercício. Uma barra de ferro K, que é a condutividade térmica, é igual a 80 watts por metro Kelvin, com 0,5 metros de comprimento e 0,02 metros ao quadrado de área de seção transversal. Tem suas extremidades mantidas a 100 graus Celsius e 20 graus Celsius. Determine a quantidade de calor transferida em 10 minutos 600 S, que é o tempo, e aqui vai a resolução. Eu fiz a resolução aqui bem bonito, apliquei a fórmula e agora eu vou explicar como é que eu fiz. Bom, aqui tá a fórmula, né, como havia sido mostrado, e vamos ver. O Q é igual a 80, que é a condutividade térmica, como havia sido falado, vezes 0,02, que é a área da seção, em metros quadrados, vezes 100 menos 20, que são as temperaturas que a gente deve diminuir, vezes 600, que é o tempo, dividido por 0,5, que é a espessura em metros. Eu já adicionei na fórmula o 600, que é o tempo, mas você pode fazer 100, né, na fórmula e depois só multiplicar pelo tempo. E aí, deu 80 vezes 0,02 vezes 80, do 100 menos 20, vezes 600 do tempo, sobre 0,5, que deu 76.800, dividido por 0,5, que deu 153.600 joules. Então, a quantidade de calor transferida é de 153.600 joules. Reforçando aqui, eu coloquei o tempo já na fórmula, mas você pode fazer sem o tempo, pegar o resultado e depois multiplicar pelo tempo, que vai dar a mesma coisa. Eu só coloquei na fórmula, mas você pode fazer desses dois jeitos que eu falei aqui. Aqui eu coloquei a importância desse assunto, né? Esse conteúdo é importante porque os processos de transferência de calor estão presentes em muitas situações do nosso dia a dia, como cozinhar, usar ar-condicionado ou até no funcionamento de aparelhos eletrônicos. Além disso, entender esses processos ajuda a economizar energia e a melhorar o conforto térmico em diferentes ambientes. E esse foi nosso vídeo aula, espero que você tenha gostado e muito obrigada pela atenção. When you listen, ain't no competition, just compete.